Boa noite, pessoal! Tudo bem com vocês? Vamos entrando aí para nossa live. Hoje é a nossa primeira live de 2022, né? Estamos aqui no espaço do confeiteiro. Deixa eu arrumar vocês aqui. Estamos aqui no espaço do confeiteiro. Hoje nós vamos fazer uma colomba pascal bem gostosa, bem vendável, tá? Bem simples de fazer, é só você respeitar o passo a passo que você vai ter um produto bem legal para você estar comercializando na sua Páscoa ou para você fazer para presentear também. Boa noite, Sueli. Pessoal, sejam todos muito bem-vindos a essa live. Como eu disse, é a nossa primeira live desse ano, né? Fiquei todo esse tempo de dezembro para cá estudando para trazer o melhor para vocês, né? Porque a gente estuda bastante, né? Para trazer coisas bem legais. E já estamos aí com os pés na Páscoa, tá certo? Então hoje nós vamos fazer uma colomba pascal. Vou dar umas dicas bem legais aí para vocês de recheios, tá? A colomba pascal pode ter várias opções de recheio, vários modos de fazer e é bem vendável, como eu disse para vocês, tá certo? Então eu vou começar aqui fazendo a esponja da nossa colomba, tá? Lembrando que essa live eu vou deixar salva aqui no Instagram da loja e vou encaminhar ela também lá no meu canal do YouTube, onde eu gravo, deixo salvo todas as nossas lives que a gente faz por aí, tá certo? Então essa live vai ficar salva aqui no Instagram da loja, tá? Os ingredientes que a gente vai utilizar lá na loja você encontra as embalagens também. E vamos começar aqui, tá? Eu vou começar pela esponja, que é a nossa pré-massa, tá? É a nossa fermentação da nossa colomba, ok? Então eu vou pegar aqui uma bacinha, tá? Outra coisa que eu não falei pra vocês, a receita eu vou deixar no descritivo desse vídeo, tudo anotadinho pra vocês, o modo de fazer vocês acompanham pela live e as quantidades você acompanha lá no descritivo desse vídeo, tá certo? Tenho essa bacinha aqui e aqui eu vou fazer a minha esponja, tá certo? Então eu vou pegar aqui fermento fresco, tá? Pode ser o seco também, eu sempre dou preferência pro fresco. Eu gosto da agilidade que ele tem no crescer e é uma questão pessoal, tá? Os dois fazem o mesmo efeito, mas eu nem sei te explicar certinho o porquê que eu gosto tanto do fermento seco, fresco. Prefiro, tá certo? Então aqui eu tenho o fermento fresco, que na hora que você for comprar o seu fermento, você tem que estar atento à coloração, textura e cheiro desse fermento, tá? O fermento fresco, ele não é tão, confiável quanto o seco, porque o seco, estando dentro da validade, ele tá perfeito para usar, certo? E o fresco tem um pouco disso, tá? Ele não pode estar escurecido, ele não pode ter manchas, ele não pode estar viscoso, ele não pode estar grudento, ele não pode ter partes com pedaços e partes líquidas, e ele não pode estar com cheiro desagradável, um cheiro estranho, de coisa podre, por exemplo, tá? Então o fermento fresco, ele tem que estar clarinho, uniforme assim, né, ó, todo da mesma cor, em pedrinhas e sequinho, tá? Se ele tiver escurecido, muito fedido e viscoso, esse fermento provavelmente foi mal armazenado ou ele já está vencido, tá? Com o fermento seco a gente não tem tanto esse problema, porque ele vem fechadinho, bem no saquinho bem fechadinho, e você armazenando ele certinho, estando na validade, você usa sempre, tá? Então tem as vantagens aí. Então o que eu faço aqui com esse fermento agora? Eu vou diluir esse fermento no açúcar, tá? Por que eu faço isso? Porque dentro desse fermento que eu tenho aqui, esse fermento fresco, eu tenho muitas bactérias que estão aqui dentro vivas, tá? E essas bactérias, em contato com o açúcar, ela começa a se alimentar instantaneamente desse açúcar e já começa a liberar o gás carbônico, que é o que vai dar o crescimento aqui da nossa massa. Aquelas bolhas de ar, aquela aeração na nossa massa, é o gás carbônico dessas bactérias
bactérias que a gente encontra no fermento biológico, tá certo? Então eu vou dar um start aqui no meu fermento, eu vou acordar as minhas bactérias com esse açúcar aqui, tá? E misturando esses dois produtos, eu vou ter uma pastinha bem líquida, tá? Ó, eu vou amacetando com a minha colher, certo? Pra tirar as pelotinhas, mas ele já ficou um líquido, estão vendo aqui, ó? Ó, está líquido, ok? Agora eu vou colocar aqui na minha esponja, nessa mistura aqui do fermento com o açúcar, eu vou colocar água, tá? Água da temperatura ambiente mesmo, tá certo? Eu não sei como é que tá aí em Pato Branco, mas aqui tá bem calor. Então as massas hoje estão crescendo bem rapidinho, tá bom? Ó, misturei a água naquela pastinha. Agora eu vou misturar um pouco de farinha, tá? Lembrando que eu tenho aqui duas quantidades de farinha. Um pouco vai na esponja e um pouco vai na massa completa, como também a água e o açúcar, tá? Então aqui é uma pré-massa. Eu vou fazer assim com uma colher mesmo, eu só vou misturar, ok? Ó, misturando bem misturadinho. Ela vai ficar uma pastinha. E o que eu vou fazer com essa massinha aqui, ó? É só isso aqui, tá? Eu vou levar essa massinha, é bem quente, né? Aqui tá super quente. Ó, a minha esponja tá aqui e para ela desenvolver, eu vou precisar de mais ou menos meia hora. Na temperatura que tá hoje, meia hora vai ser o suficiente. E eu vou colocar essa esponja num pote tampadinho, bem fechado, para ela desenvolver, tá? Como que eu sei que tá boa a minha esponja? Como ela triplicar de tamanho, ela vai triplicar esse tamanho aqui, tá certo? Então eu vou colocar a minha esponja num cantinho para ela crescer tampadinha. E assim que ela triplicar de tamanho, eu vou dar continuidade à minha massa da Colomba Pascal, certo? Então vou pôr ela aqui no cantinho. E agora eu vou mostrar para vocês uma novidade, tá? Para fazer a nossa Colomba Pascal, eu gosto de usar um produto que eu chamo de pérolas de açúcar, tá? Eu já vi na internet em alguns lugares vendendo pérolas de açúcar. São açúcares em formato de bolinha, tá certo? Bolinhas irregulares, não são bolinhas do mesmo tamanho, tá certo? Então, como é uma coisa um pouquinho mais difícil de achar, nós vamos fazer aqui na live para vocês. Eu vou ensinar vocês como fazer essas pedrinhas de açúcar para você colocar nas colombas, porque usa muito em colomba as pérolas de açúcar, tá certo? Então eu vou deixar as medidas e vou mostrar como faz para vocês. Aqui na minha panela eu tenho açúcar só, tá? E eu tenho que acender o fogo o mais baixo que eu conseguir. Lá no seu fogão, por exemplo, aqui eu não consigo muita coisa porque ele desliga. Mas no fogão a gente tem uma opção que chama entre chamas, tá? Quando você ligar o seu fogão com o botãozinho no máximo, você vai voltando como se você fosse desligar o fogão, a chama vai diminuir e vai ficar muito baixinha. É essa chama que a gente precisa para fazer as pérolas de açúcar. Se chama entre chamas. É entre o ligar e o desligar. Você deixa naquele mínimo, quase não dá para ver o fogo, tá? Aqui eu tô colocando no entre chamas. E nesse açúcar aqui, é um açúcar normal, eu vou colocar uma colher de sopa de água para início, tá? E vou mexer. E vou mexer para dissolver e já começar a fazer as bolinhas, tá? Eu não quero caramelo, eu não quero que esse açúcar escureça, eu não quero nada disso. Eu quero fazer bolinhas de açúcar irregulares para polvilhar por cima da minha Colomba Pascal, tá? Por cima vai uma cobertura de açúcar que você pode usar o confeiteiro da Mix, ou você pode usar o impalpável da Mix, também dá o mesmo resultado, tá? Então se você tiver na sua casa o impalpável ou o confeiteiro, ou se você for na loja adquirir tanto o impalpável quanto o confeiteiro para nossa cobertura, você pode usar. Os dois vão dar o mesmo resultado para esse fim, tá?
Mas além dessa calda que a gente vai colocar aí por cima, que eu vou mostrar pra vocês, eu vou fazer as pérolas de açúcar. Então aqui, eu já tô no entre-chamas, já misturei o açúcar com a água e eu vou mexendo pra quê? Pra secar essas bolinhas e elas ficarem todas granuladas grandes. Então ela vai ficar em formatos irregulares. Se você quiser só as perolinhas, você passa na peneirinha e você vai ficar só com as bolinhas maiores, tá? Eu prefiro deixar tudo misturado, tanto os pozinhos quanto as perolinhas. Não passo na peneira, mas se você quiser, você pode passar, tá? E você pode armazenar essas pérolas num potinho bem fechado. Como é açúcar, vai ter uma durabilidade enorme, tá certo? Ó, então aqui eu já tô secando esse açúcar. Demora um pouquinho pra fazer, tá, gente? Se você vê que a tua panela esquentou e começou a derreter o açúcar para caramelizar, você desliga imediatamente e esfria a sua panela, tá? O objetivo aqui é fazer as bolinhas de açúcar, ó. Aqui eu já percebi que meu açúcar secou, então eu vou colocar mais uma colherinha, tá? De água. Ó, colher mesmo, tá, gente? E vou mexer. Eu não vou ficar amacetando com a espátula, porque eu quero bolinha. Se eu amacetar, eu nunca vou ter bolinhas aqui. Então eu vou ficar só mexendo assim, não vou ficar amassando para tirar as bolinhas, tá? Eu quero bolinhas, então eu só vou mexer para secar o açúcar, ok? Ó, e assim a gente vai fazer, tá? Até secar. Então eu vou ter bolinhas grandes, bolinhas médias, bolinhas pequenas e vou ter pozinho também, tá bom? Opa, derrubei um pouquinho ali. Se eu não derrubar, não sou eu, né, gente? A nossa esponja tá lá crescendo. Eu já tenho uma esponja crescida, né, gente? Pra vocês verem o resultado. Já tenho uma massa crescida também pra gente abrir e rechear. A colomba, você pode fazer com gotas de chocolate. Se você não tiver as gotas, você pode pôr chocolate picadinho, o nobre, tá? De preferência. Se você quiser rechear com frutas e passas, se você quiser rechear ela com doce de leite, com amêndoas, com goiabada e queijo, você pode colocar um brigadeiro de vários sabores que você quiser fazer. Então você tem muitas opções. E você pode cobrir com essa calda de açúcar, que é a tradicional da Colomba Pascal. E no caso da de gotas de chocolate, você pode cobrir com a cobertura fracionada, para mostrar que aquela colomba, né, que a gente chama ela de chocolomba, que ela vai ter uma cobertura de chocolate fracionado, consequentemente dentro ela tem chocolate no seu recheio, tá certo? Ó, esse aqui é o meu açúcar, estão vendo que tem umas bolinhas maiores aqui no meio, que são as pérolas. Se você quiser passar na peneirinha para separar elas do pozinho, pode. Ou se você quiser fazer como eu, que eu deixo misturadinho, pode também, tá? Você vai fazer esse processo, ele dura mais ou menos de 8 a 10 minutos para secar bem esse açúcar, para você usar como confeito, tá certo? Ele não vai escurecer no forno, ele vai se manter branquinho, bem tradicional da Colomba, tá? Então aqui eu vou secar ele bem sequinho de 8 a 10 minutos e eu vou desligar aqui e vou mostrar pra vocês o resultado, tá? Aí você guarda num potinho e ele fica assim, ó. Deixa eu pegar pra vocês verem. Todo assim, são as perolinhas de açúcar, tá? Você guarda num potinho, ele vai ficar sequinho, não estraga. E você tem as suas perolinhas lá, tá certo? Deixa eu tirar daqui o meu fogão pra gente dar sequência. Certo, gente? Fiz a minha esponja e ela já cresceu, tá certo? A minha lá eu deixei, mas eu trouxe uma crescida pra vocês, pra chegar aqui, ó, ela tava aqui. E ela já chegou aqui, ela triplicou de tamanho, tá? Demorou pra esse processo acontecer meia hora nesse calorão que a gente tá bom? Então em meia hora a gente consegue ter uma esponja super crescida pra gente trabalhar. Então aqui eu vou pegar o bol da minha batedeira. Se você tiver maceira, aquelas panificadoras domésticas, ótimo, adoro trabalhar com esse mecanismo.
Mas dá para você fazer na batedeira também. Se você não tiver uma batedeira com gancho, você também pode fazer na sua mão, tá certo? Então aqui, para dar sequência na nossa massa, eu vou estar colocando aqui no bol a manteiga, tá? Manteiga sem sal, ok? Vou adicionar aqui na minha manteiga gemas, tá? Guarde as claras para você fazer a cobertura, tá certo? Então aqui eu vou usar só as gemas. Vou dar uma mexidinha. Vou adicionar aqui leite em pó, certo? Vou adicionar também água. Um pouquinho mais de água. Vocês viram que foi um pouquinho de água, tô colocando mais água. Vou colocar aqui também açúcar. Um pouquinho mais de açúcar. Já tinha levado açúcar, tô colocando mais açúcar, tá certo? Essa colomba aqui eu vou fazer ela de doce de leite com nozes, tá certo? Se eu fosse fazer com fruta, eu colocaria o aroma de panetone aqui e raspas de laranja, tá certo? Como eu vou fazer de doce de leite com nozes, eu acredito que combine mais eu colocar aqui baunilha, tá certo? Então eu vou colocar aqui na minha massa a baunilha, o aroma que eu vou escolher, porque eu vou estar trabalhando com doce de leite e nozes e não vai combinar muito eu colocar a essência de panetone. Para dar aquela corzinha na nossa colomba, eu vou colocar 3 gotas do corante amarelo gema, tá? Ele vai dar uma cor meio que saúde para nossa rosca, uma cor mais caramelada, ok? Vou colocar também 15 gramas de glucose, é mais ou menos uma colher de sopa rasa, tá? Aqui eu tô usando a glucose da Mix, você encontra lá na loja, tá, gente? Essa glucose aqui, ó, ok? Vou estar utilizando também a lecitina de soja, que você encontra lá na loja também, tá, gente? Para que a gente usa a lecitina de soja? A lecitina vai deixar a sua massa super úmida e super macia. Como que a gente calcula o uso da lecitina? Lógico que aí na receita eu vou deixar para vocês a quantidade, mas você pode calcular mais ou menos 10 gramas para cada quilo de farinha, tá? E para preparação de pães, ela vai manter o seu pão muito mais macio e muito mais úmido, tá certo? Então aqui eu misturei, gente, manteiga, gemas, baunilha, açúcar, leite em pó, coloquei a lecitina, coloquei umas gotinhas do nosso corante amarelo gema, coloquei a glucose, eu falei? Não lembro se eu falei. E coloquei a baunilha, tá certo? E fiz um líquido aqui, a nossa parte líquida dessa massa. Agora eu vou adicionar nessa parte a minha esponja. Quero que vocês reparem aqui na minha esponja. Olha lá como que tá a fermentação dessa massa. Ó, bem fermentadinha a minha esponja. Vou juntar aqui na minha batedeira com aquela parte líquida, né? Com gordura e tudo mais. E vou colocar também o restante da minha farinha de trigo, tá? Então eu coloquei a manteiga, as gemas, coloquei a esponja, vou colocar mais farinha de trigo para completar a minha massa e nessa hora eu coloco o sal por cima aqui da farinha, tá? Por que que eu vou colocar o sal agora? Porque muitas vezes o sal em contato com o fermento, com a fermentação, ele pode dar uma matada nessa fermentação, tá? Ele pode queimar o fermento. Então eu nunca coloco o sal em contato com o fermento. Eu sempre coloco ele lá por cima da farinha ou misturo ele na farinha para ele não ficar muito em contato com a fermentação e essa fermentação ser prejudicada, tá certo, gente? Então vamos lá, ó. Aqui nós vamos bater, eu vou passar a batedeira depois pra lá, vou mostrar pra vocês o processo, porque aqui vai 10 minutos batendo mais ou menos pro ponto de véu, tá? Mas vou começar aqui pra vocês verem, depois eu vou parar, vou deixar pra lá a batedeira, porque eu já trouxe uma massa crescida, tá? Então nós vamos colocar numa velocidade baixa, eu vou tirando a minha louça daqui pra não atrapalhar.
enquanto vocês vão batendo aí. Deixa eu aumentar um pouquinho. Vocês vão vendo que a batedeira vai juntando toda essa massa no gancho. E é isso que vai fazer sovar essa massa, tá? Se a gente deixar aqui na minha batedeira 8 a 10 minutos, a nossa massa vai estar totalmente sovada, tá certo? Na masseira, ela vai ter entre bater, sovar e descansar, vai 1h30. Aqui vai 10 minutos sovando e depois o tempo do crescimento descansando, tá? Olha lá. Tá dando pra ver bem aí? Ó. Ela é uma massa bem molinha, tá? Mas ela fica muito boa. E aqui eu deixo, né, com a batedeira de gancho, qualquer batedeira que tenha gancho, ó, você pode bater. Qualquer batedeira que tenha gancho de 8 a 10 minutos, você viu que o ponto tá belo, pode desligar, tá certo? Vou desligar aqui por conta do barulho, né, gente, pra gente poder trabalhar. Vou afastar ela aqui. Opa! Caiu aqui o celular. Só um pouquinho, gente. Deixa eu arrumar meu fio aqui. Porque é fio. É um pra luz, um pro celular, um pra batedeira. Deixa eu arrumar vocês. Isso. E meu negocinho tá meio quebradinho. Vamos lá. E eu trouxe uma massa crescida pra vocês verem, tá? Então eu vou colocar aqui o meu tapetinho. Se você não tiver o tapetinho, não se preocupe, tá? Porque eu quero colocar, como a gente tá na live, eu preciso deixar tudo aqui bem limpinho pra recomeçar o trabalho, né? Então por isso que a gente tem que usar pra ficar mais fácil. Vou jogar um pouquinho de farinha aqui na minha bancada. Certo? Ó, colocar um pouquinho de farinha aqui. Ok? E vou pegar a minha massa. Ó, essa massa aqui eu fiz na minha masseira doméstica. Olha o tanto que cresceu, gente. Tá transbordando, tá? Olha que massa linda. Agora eu vou derrubar ela aqui na minha bancada. Ó. Olha que massa mais perfeita. A gente tira todos os... Ó. Vocês estão vendo essa hélice aqui, ó? É ela que bate a massa na nossa panificadora, tá certo? Mas se você não tem, usa batedeira. Se você não tem batedeira, você vai fazer isso na sua mão, rasgando a massa, tá? Ó, eu vou dividir essa massa ao meio, pra fazer as colombas, tá? Então eu vou dividir bem ao meio, aqui, e vou colocá-la aqui no meu cantinho, tá? Vou espalhar mais farinha aqui. Essa aqui, como eu disse pra vocês, eu vou fazer de doce de leite com nozes, tá? Eu peguei o doce de leite cozidinho na lata, tá? Na lata, aquele cozido no leite condensado na lata, na panela de pressão. Que todo mundo conhece, certo? E vou abrir bem levezinha, porque é uma massa muito fofinha, tá? Então vamos abrir assim, ó. Ok? Olha que massa mais linda e mais fofinha que a gente tem. Vou pegar agora aqui meu doce de leite, ó, da lata, tá? Deixa eu dar uma macetadinha nele aqui, pra ficar mais fácil de espalhar. E vou pegar uma espátula, ó, e vou espalhar com a espátula. Uns lugares mais cheinhos, outros nem tanto, tá? Não precisa ser regular pra ela ficar mesclada, tá? Ó. Então a gente vai dar uma espalhada mais ou menos. Essa lata vai dar pra 2 colombas, tá? Porque eu não quero fazer ela muito recheada, ela não é rocambole. Senão fica muito doce, não é legal, tá, gente? Então você vai pegar o doce de leite e vai espalhar assim, ó. Estão dando pra ver aí? Uma lata suficiente para 2 colombas, tá? Olha lá. Estico bem ela, porque eu quero que ela dê o tamanho certo. E aqui eu vou colocar nozes, tá? As nozes você não pica muito pequenininho, não. Deixa ela meio grande para ela aparecer, tá? Ó, coloquei as nozes e vou fechar
como se fosse um rocambole. Não precisa apertar muito, porque ela vai crescer e vai ficar bem fofinha essa massa, é muito boa, tá? Olha lá, fiz uma minhoquinha, tá dando pra ver aí, né? Vou usar aqui, gente, essa forma das Sulformas de Colomba, ela é em formato de uma pomba, tá? Mas agora a Sulformas fez uma mais moderna, que é oval, tá? Ela é igual essa daqui, o tamanho, só que ela pega toda aqui, ela é oval. E ela tem muitas cores, então eles fizeram uma produção mais moderna agora, tá? Como eu só tinha essa aqui, eu vou fazer nessa, mas você pode fazer nessa ou na oval. Lá na loja tem a oval de várias cores, tá? Então, como que funciona a montagem? Eu fiz ele comprido, eu vou chegar aqui, vou medir com o meu cortador, vou cortar aqui e vou cortar aqui, estão vendo? E vou pôr dentro da minha assadeira, da minha forma. Essa forma, você já assa nela e você já entrega nela pro cliente. Então, você não vai sujar a forma para fazer as colombas, tá? Elas participam daquela promoção Eu Não Lavo Forma das Sulformas Ecopac, tá? Coloquei essa beiradinha aqui junto e vou dar uma beliscadinha para não separar uma parte da outra e vou grudar essa massa nas laterais da minha forma, tá? Para ela não crescer com buracos de ar. Aqui, tá vendo que aqui ficou vazio? Eu venho com essa outra pontinha, tá certo? Então, você vai medir certinho o meio e as laterais você vai colocar nas pontinhas, do mesmo jeito na forma oval, tá? Você vai montar igual, ok? Olha lá, gente. Certinho, né? Agora, vamos abrir a outra. Vamos polvilhar um pouquinho de farinha. Olha que massa ela é muito macia, tá? Vamos polvilhar um pouquinho de farinha, bem pouquinho, tá? Porque essa massa é exata, você não precisa pôr mais água nem mais farinha. E não é aquelas receitas, quanto baste, ou até dar ponto. Não dá, né, gente? O que é até dar ponto? Às vezes é difícil pra pessoa que às vezes tá começando a fazer entender essa parte de ponto ou quanto baste. Então, nossas receitas, você nunca vai encontrar essa informação de até dar ponto. A gente faz até bem certinho as quantidades. Se você tiver uma balança, precisa ter balança, né? Pra você não errar, tá certo? Ó, deixa eu abrir mais aqui porque grudou. Ó, abri mais ou menos compridinha também. Agora eu vou vir com esse doce de leite. Terminar com ele aqui, né? Ó, esse aqui é o de latinha cozido, tá, gente? Cozido na panela de pressão, mais ou menos uma meia hora. Você coloca na pressão, aí você desliga a tua pressão, deixa esfriar totalmente lá para depois abrir, tá? Jamais você pegue a lata para abrir quente, tá, gente? O doce pode ferver e estourar em você. Então, a gente tem que ter prudência com panela de pressão e com doce quente, porque queima mesmo, tá? Ó. Então, você passa o doce de leite, pode ser goiabada, pode ser um brigadeiro, uma ganache, o que você quiser, tá? Esse aqui fica muito legal pra você vender ou pra você presentear. Deixa eu guardar um pouco aqui pra eu polvilhar, porque eu vou usar amêndoa também pra polvilhar. Ó, vou fechando. Vou fechar. Compridinho assim, ó. Faz bem compridinho. Certo? Vou pegar outra assadeirinha, tá? E vou medir. Então, eu venho com o meu cortador, ó. Pode ser uma faca também. E corto as laterais. Coloco dentro, na parte mais comprida da minha forma. Essa ponta eu ponho aqui e essa outra ponta eu ponho aqui. Aí eu vou vir com a massa beliscando para aderir a lateral na massa do meio, tá? Para não ficar separado na forminha. Dou uma apertadinha para colar a massa na forma.
Estão vendo? E aqui eu tenho 2 colombas, né, de nozes com doce de leite. Para fazer a calda, você vai utilizar as claras que você guardou. Na mistura da massa nós usamos só gemas, lembra? E sobrou as claras você guarda e você vai fazer uma mistura. Deixa eu pegar aqui a colher. Você vai fazer uma mistura das claras com o açúcar de confeiteiro ou açúcar impalpável da Mix, que é esse aqui, tá? Esse aqui que eu utilizei, o impalpável. Mas pode ser o de confeiteiro também, tá? Aí você vai fazer uma mistura com fouet, que fica mais fácil para você misturar essas claras com esse açúcar. Eu vou colocar mais um pouquinho aqui. E você faz uma mistura das claras com o açúcar, tá? Tanto faz o confeiteiro quanto o impalpável, tá bom? Ó, vou misturar bem. Deixa eu pegar um fouetzinho, porque ele dá uma empelotadinha. Com o fouet isso não vai acontecer. Com o fouet fica mais lisinho, ó. Vai ficar bem lisinho com o fouet, ó. Já é próprio pra isso, né? Pra gente facilitar a nossa vida. Olha, tá? Deixa eu pegar pra vocês verem. Ó, é claras misturadas, ou com açúcar impalpável ou com açúcar de confeiteiro. Utilize o que você tem aí, tá certo? Se você não tiver na sua casa, lá na loja você encontra, tá? Lá na loja você vai encontrar a lecitina de soja, a baunilha, você vai encontrar as formas para você trabalhar, tá certo? E os açúcares também. Então aqui eu tenho as 2 colombas e eu vou pegar essa mistura e vou pincelar generosamente em cima da minha colomba, tá? Passa bastantinho mesmo, porque ela vai criar uma crosta bem crocante e docinha. E ela vai ficar meio branquinha, vai ficar bem bonito, tá? Você pode aplicar em doces, rosca doce também, essa mistura, tá bom? Então aqui eu tenho claras, que já pertenciam às gemas da minha receita. E vou pincelar bem generosamente por toda a minha colomba, tá? Vai ficar bem legal, olha lá. Bem docinha, cascudinha, bem crocante, tá certo? Olha lá, ok? Agora eu vou colocar aqui um pouquinho dessas nozes, né? Eu vou colocar também amêndoas em lascas. Se você quiser colocar só nozes, pode ser, tá bom? Ó, eu tenho aqui amêndoas em lascas, porque eu acho que fica muito bonito. Não, não é não. Ele pode ser até parecido, dependendo de algumas pessoas que fazem, tá? Mas é diferente, tá? A massa é bem diferente. Eu acho mais fofinha essa daqui. Eu vou deixar a receita bem certinha pra vocês. Ó, tô espalhando as amêndoas em lascas, tá? Que vai dar, com esse açúcar, vai dar mais crocância ainda e textura pra nossa colomba. Vai ficar muito linda, né? Ó, espalhando bem. E também vou colocar, lembraram do nosso açúcar em bolinhas? Olha lá nossas bolinhas de açúcar. Eu vou pegar as bolinhas de açúcar, lembrando que ela vai ficar branquinha, ela não vai caramelizar no forno. Então ela dá toda uma textura aí pra nossa colomba, tá? Olha lá. Capricha, tá, gente? Porque esse material é muito vendável. O custo é bem baixo, tá? Deixa eu colar essa massa aqui na lateral da minha forma, que ela descolou. E ela descola e ela vai indo, então aqui ia ficar um buraco. Então por isso que você tem que colar a massa na forma, tá? Ó, aqui mesma coisa. Então na hora de você finalizar, presta atenção se a massa tá toda coladinha. Essa aqui não tava, já arrumei. Pra ela não crescer enrugada e irregular, tá? Ó, vocês estão vendo que esse açúcar é todo bolinha, ó. Eu vou falar pra vocês como que esse açúcar de bolinha fica. Ele fica igual uma tapioca. Sabe aquela poeirinha da tapioca? Fica igual. Não, fica igual a tapioca granulada, eu quero dizer, tá certo? Então assim,
eu vou colocar em uma assadeira, porque essas forminhas são de papel, elas precisam de um suporte no forno, tá? Então você vai precisar colocar dentro de uma assadeira retangular ou redonda, a que você tiver, e você vai levar a assar no forno 180 graus por mais ou menos 30 a 40 minutos, tá certo? E você vai ter, deixa eu tirar elas daqui, né? Olha lá, gente, deixa eu mostrar de perto pra vocês. Ó, assim ela vai pro forno, vai ficar super douradinha e super crocante, tá? Ela vai crescer bastante. Cresce muito, tá, gente? Essa receita deu duas, vocês viram. E eu trouxe uma aqui já assada pra vocês verem. E a gente fazer um print e depois eu vou embrulhar elas pra vocês venderem. Olha lá, gente. Essa aqui, ela é com frutas e passas, tá certo? Olha que linda que fica. Eu vou pegar os meus coelhinhos pra gente fazer um print aqui, né? Porque nós já estamos trabalhando aqui na Páscoa, certo? Então vamos fazer um print aqui da nossa live, ó. Pra eu já embrulhar pra vocês verem como que a gente embala, caso você queira uma opção de embalagem aí, tá? Olha a nossa colomba. Deixa eu virar ela assim. Será que ficou mais bonita? Vou colocar um negócio aqui, gente, pra ficar melhor. Senão depois vocês vão querer ver a foto e não vai entender direito. Primeira live do ano, tô meio esquisita. Olha lá, gente. Melhor assim com o pano, né? Certo? Agora vamos às opções de embalagem, tá? Eu trouxe aqui pra vocês. Claro que se você tiver uma caixa para embalar, você pode embalar. Se você não tiver, eu vou dar opções aqui. Eu tenho aqui um celofane, tá? Celofane. Deixa eu pôr pra cá. Aí você pode ou fazer um saco, ó, abrir o celofane, vou colocar ela no meio e vou fazer assim, ó. Certo? Ó, aí você vem, vou mostrar as opções pra vocês, tá? Aí eu vou pegar uma fita, deixa eu pegar minha tesoura. A fita, lógico, da cor que você quiser, mas na Páscoa, gente, as cores que mais predominam são marrom, laranja e verde, tá? São cores bem predominantes da Páscoa, sempre. Então eu peguei uma marrom aqui porque eu acho chique, tá? Acho que fica bem fino com uma fita marrom. E eu gosto de fitas bem largas, é mais cara, mas ela dá um visual na nossa colomba aqui, né? Aí você dá um acabamento na pontinha da fita, certo? E daí você também pega um adesivo seu, ó, um adesivo seu e cola. Então assim, ó, eu tenho uma colomba para você presentear ou para você vender. Só de colocar o celofane e a fita, e o seu adesivo, ó, vou pegar esse aqui é o meu adesivo, mas você tem que ter o seu com o seu telefone, tá, gente? Isso é primordial. E você cola assim com o seu adesivo. Você pode pôr um coelhinho de biscuit ou de feltro. Com certeza em Pato Branco tem diversas artesãs que fazem miniatura de coelhinho e biscuit ou de feltro. E você também pode incrementar essa embalagem aqui, tá? A forma da Suforma já é um presente, já é bonita. Então você não precisa mudar isso. Aí você tem essa opção de fazer dessa forma a sua embalagem, porque ela tá bem clara e você consegue ver bem o seu produto. Outra opção de você fazer com celofane, vamos lá, é você embrulhar como se ela fosse uma bala, tá? Ó, vou virar ela aqui.
Estão vendo o que eu tô fazendo? Vou pôr mais pra cá. Ai, obrigada. Tipo ganache? Não entendi. Pergunta novamente. Ah, qual recheio? Pode ser ganache? Pode. Pode ser sim. Ó. Aí aqui, como que eu vou fazer? Eu vou fazer tipo uma bala, tá? Deixa eu tirar esse tapete daqui, porque não dá pra vocês verem bem. Deixa eu empurrar. Vou empurrando tudo, depois de uma bagunça. Ó. Aí você vai fazer o quê? Você vai pegar uma fita e vai amarrar deste lado aqui, ó. Tá? Sempre com as perninhas do laço pra fora, tá? Então você faz um laço bem bonito. Não economize com fita, gente, porque é uma economia que não vale a pena, tá? Porque é isso que vai deixar mais atraente o seu produto. E você vem com outra fita aqui. Deixa eu cortar. E prende desse, ó, faz bem justinho. Prende desse lado aqui, com as perninhas para esse lado, no caso, tá? Então, daí você vai fazer o laço com as perninhas para cá, a fita da cor que você quiser. Lembrando que a Páscoa geralmente é verde, laranja e marrom, tá? São as cores que a gente mais usa. Faz o laço bem certinho, bem gordinho. E daí você coloca seu adesivo aqui, tá? Lógico que aqui ficou muito grande, né? Essa parte. Aí você vem aqui e corta o excesso, pra não ficar exagerado, tá? Aí você corta o excesso dos lados e você tem uma embalagem assim pra você presentear. Ó, fica no formato de uma bala. Estão vendo? Olha lá. Olha que lindo, gente. Agora vamos falar da validade. Então essa receita que eu vou dar para vocês lá no descritivo, ela faz 2 colombas, tá certo? A gente fez ela aqui, montou, né, ó. Ela tá montadinha aqui e ela vai crescer. Assim que ela crescer um pouquinho, né, eu vou deixar meia hora ela crescendo, eu já vou levar ela para assar. Quando ela estiver bem dourada igual essa tá, a gente desliga e deixa ela descansar por pelo menos 8 horas antes de você estar embalando, tá? Para evitar que ela esteja quente, crie uma umidade na sua embalagem. Essa umidade vai criar um vapor e esse vapor dessa água vai fazer com que as bactérias proliferem e embolore o seu produto, tá? Então, às vezes, o seu produto tá na validade, tá tudo certinho, mas você armazenou ele, empacotou, embalou quente. Aí esse vapor dessa temperatura quente vai fazer com que as bactérias multipliquem e estraguem o seu produto, tá? Então, se você quiser fazer para comercializar, eu dou uma validade de 3 a 5 dias assim. Se você quiser com uma permanência maior, você precisa adicionar o antimofo na massa da sua colomba, tá? Nós temos o antimofo da Mix. Lá na embalagem tem a quantidade por quilo de farinha. Então você olhe bem aquela quantidade para você não colocar demais, né? Você colocar muito antimofo não vai fazer com que dure mais. É a quantidade certa para o quilo de farinha, como a lecitina. Lembra que eu falei da lecitina? Se você colocar meio tubo de lecitina, não vai fazer com que fique mais úmido. Tem a quantidade correta, tá? Então a gente sempre fala em 10 gramas por quilo de farinha, tá certo? E a massa dela vai ficar super macia, super gostosa, ok? Então você pode fazer com ganache, pode fazer com gotas de chocolate. Aqui eu fiz com doce de leite e nozes. Você pode fazer com chocolate branco e cereja. Muitas possibilidades. O importante é você acertar essa massa, que ela é muito simples, muito saborosa, e você colocar o recheio que você achar melhor, tá certo? Se você fizer um beijinho de coco bem macio, bem cremoso, para você rechear, e por cima você pode misturar essa calda de claras com o coco em flocos e assar, que vai ficar maravilhoso. Então são muitas ideias e muitas oportunidades de você fazer um dinheiro extra aí na sua Páscoa, tá certo? Pessoal, vocês gostaram da nossa live, gostaram da nossa colomba, né? Em breve eu volto com mais uma live aqui no
Espaço do Confeiteiro com mais uma dica de Páscoa para você. Eu espero que você faça essa receita. Se você fizer essa receita, marque aí o Espaço do Confeiteiro, me marca que eu também quero ver você fazer, tá, gente? E fique atento às quantidades que eu vou deixar aí no descritivo do vídeo para vocês, tá bom? Muito obrigado por você participar dessa live. Lembrando que o pessoal da loja tá com a loja aberta amanhã, esperando você para adquirir os ingredientes para você já começar a fazer. A gente começa assim, a gente leva para a família prova, todo mundo gosta, né? E aí a gente já vai fazendo para os nossos clientes, porque isso aqui é um produto delicioso que vende sempre, tá? Agora você vai precisar ousar nos seus recheios, nas suas coberturas para dar tudo certo, tá bom? Fala com o pessoal da loja, já adquira suas formas da Sulformas, porque elas são lindas e você não vai sujar forma nenhuma para fazer a sua colomba, porque essa forma já vai direto para o seu cliente dessa forma, né? E já é lindo desse jeito. E eu quero que você faça bastante dinheiro aí nessa Páscoa, tá? Até a próxima live com mais uma dica, né? Bem legal aí pra vocês e eu aguardo vocês, tá bom? A receitinha 5 minutos tá aí pra vocês. Gente, muito obrigado pela presença de todos. Tenham uma boa noite e até a próxima live.